Olá, tudo bem contigo? Eu sou o professor Leandro Nascimento e hoje a nossa proposta é te ensinar o ensino de gráficos de uma forma bem legal. Topa? Então vem comigo. Temos uma situação real, né? Uma operadora de celular oferece para seus clientes o seguinte plano: R$ 15 por 50 minutos em ligações e R$ 3 por minuto excedente. Já imaginou quanto você vai gastar se você tiver 10 minutos excedentes? Então aqui é uma equação do primeiro grau, né? Você tem um valor fixo, que é R$ 15, e 3 vezes x, que simboliza justamente essa multiplicação dos R$ 3 por minuto excedente. Com essa expressão, basta substituir o x por 10? Essa é a nossa reflexão nesse momento. Fazendo isso, no lugar do x, então vamos inserir o 10. Então, quanto fica 3 vezes 10? Lembrando que nessa expressão, 15 mais 3 vezes 10, você precisa fazer a multiplicação primeiro. Então, 3 vezes 10 dá 30. Quanto é agora 15 mais 30? 15 mais 30 dá quanto? 45. Isso mesmo. Agora que nós calculamos o excedente para 10 minutos, o que você acha da gente calcular para um outro valor? Topa? Vamos lá. Nós temos agora a mesma questão, né? Uma operadora de celular oferece para seus clientes o seguinte plano: R$ 15 por 50 minutos em ligação e R$ 3 por minuto excedente. Então, a equação é 15 mais 3x. 15 é o valor fixo e o 3x representa o quê? Minutos excedentes. Quanto irei gastar se eu tiver um excedente de 20 minutos? 3x representa o cálculo, né, que teremos com os minutos excedentes. Então, quanto irei gastar se tiver um excedente de 20 minutos? Para o excedente de 20 minutos, a gente vai conseguir substituir esse x por 20. Então, na expressão, nós tínhamos 15 mais 3x. No lugar do x, iremos incluir o 20. Então, fica 15 mais 3 vezes 20. Como eu te falei no exemplo anterior, a gente tem que multiplicar primeiro para depois fazermos a soma. Então, 3 vezes 20 dá 60. 15 mais 60 dá 75. Então, nessa situação, gastaremos R$ 75. Agora, que fantástico! Eu vou te mostrar um vídeo com o GeoGebra e todas essas coisas funcionando de forma mais dinâmica. Acompanha comigo. Trouxe você para cá agora para poder investigarmos um pouco mais sobre o gráfico de uma equação do primeiro grau, que é uma reta. Nós calculamos lá no slide que o ponto A ele possui o x igual a 10 e o y igual a 45. Já o ponto B ele tinha x igual a 20 e y igual a 75. Repara nesse ponto C, o lugar geométrico dele é justamente essa reta, né, que é o gráfico de uma equação do primeiro grau. Muito bem, eu vou tentar me aproximar aqui do x igual a um valor específico, um valor inteiro, justamente para a gente poder conversar sobre esse ponto em especial. Agora, repara, eu consegui posicionar o C no x igual a 15. Quando eu tenho x igual a 15, vem aqui para a minha equação, ó, 3 vezes 15 dá 45. 45 com mais 15 dá 60. Se eu clicar aqui no desenvolvimento, ele vai abrir justamente essa conta que nós conversamos. Olha aqui, ó, 3 vezes 15 dá 45, então o 15 está sendo substituído no lugar do x e estamos encontrando o valor de 60, né? Porque estamos somando 45 com mais 15, que dá 60. Será que se eu posicionar o C em cima do B, será que vai dar certo? Vamos tentar fazer essa aproximação aqui pela esquerda e agora conseguimos aqui, olha.
x igual a 20, então 3 vezes 20 dá 60. Primeiro eu tenho que fazer sempre a multiplicação para depois realizar a soma. Então 60 com mais 15 dá quanto? 75. Bateu ali, fizemos uma aproximação pela esquerda. Agora, se eu pegar esse ponto C e me aproximar pela direita lá do A, será que eu vou conseguir encontrar também o valor esperado, o valor que nós calculamos lá no slide? Agora o meu x vale 10, então 3 vezes 10 dá 30, 30 com mais 15 dá quanto? 45. Então o lugar geométrico onde o C está ocupando é justamente essa reta. Ele só pode se movimentar em cima dessa reta. E eu vejo aqui que quando eu mudo o ponto C, né, tanto o desenvolvimento como a localização do ponto também modifica. Nós chamamos esse software de GeoGebra e ele é muito especial porque ele nos permite esse dinamismo, né? A gente consegue realizar coisas que antes a gente só conseguia ver no campo abstrato. Então é muito interessante e utilizaremos muito nas nossas aulas aqui também do Rieduca. Então vamos voltar agora para o slide e em breve teremos mais um aprofundamento aqui utilizando o GeoGebra. Fantástico a possibilidade que o GeoGebra nos coloca nesse momento. Repara o quanto abstrato era esse assunto, mas devido ao dinamismo do GeoGebra, a gente conseguiu entender várias coisas com aquele ponto C se movimentando, então isso é sensacional. Eu quero te propor agora uma nova modelagem, e nessa modelagem, que é uma aplicação na vida real, vamos praticar ainda mais o que a gente está falando hoje. Temos um exemplo clássico do táxi, né? Em um táxi no Rio de Janeiro, a bandeirada tem um valor de R$ 5,20 e R$ 4,00 por quilômetro rodado. Quanto irei pagar se solicitar uma corrida de 5 km? Então, nesse momento, vamos escrever a equação do primeiro grau que sintetiza essa situação. Temos um valor fixo, que é de R$ 5,20, e um valor variável de R$ 4,00. Então, isso fica 5,2 mais 4x. Tudo isso igual a y. Mas nós também vimos que x é igual a 5, né? Essa possibilidade de 5 quilômetros que iremos percorrer com esse táxi. Para isso, substituiremos no lugar do x o valor 5. Então vai ficar y igual a 5,2 mais 4 vezes 5. Vai aparecer na tela aí para você. O que você precisa fazer primeiro? 4 vezes 5. Mas, Leandro, eu não consigo fazer essa conta, mas você sabe a tabuada de 5 de cabeça. Então, 5 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 5, que dá 20, né? Muito bem, agora eu preciso somar 20 com mais 5,2 e eu vou mostrar essa conta na tela aí na íntegra para você. Coloca vírgula embaixo de vírgula. Então, vamos somar 20 com mais 5,2, que será 25,2. Como na nossa moeda nós usamos duas casas decimais, vamos escrever isso, R$ 25,20. Nós acabamos de calcular para uma distância de 5 km. E agora, o que você acha da gente utilizar uma nova distância? Vem comigo? Então temos o mesmo problema, eu vou repetir para você, em um táxi no Rio de Janeiro, a bandeirada tem um valor de R$ 5,20 e R$ 4,00 por quilômetro rodado. Mas quanto irei pagar se solicitar uma corrida de 8 km? A modelagem aqui pega o valor fixo, R$ 5,20, mais R$ 4,00 por quilômetro rodado. E o que nós faremos na sequência? Nós substituiremos o x por 8. Então, no lugar do x, vamos colocar o 8, multiplicando então o 4. Olha a tabuada do 4 que vai aparecer de novo aí, ó. 4 vezes 8 dá quanto? 32.
e aí somaremos com R$ 5,20. Então, 5,20 com mais 32, vírgula embaixo de vírgula novamente, vai dar R$ 37,20. Lembrando de novo que a nossa moeda utiliza duas casas decimais. Então, R$ 37,20. Já parou para pensar o que essas duas contas têm em comum? E se eu te falasse que esses pontos estão alinhados? Exatamente, eles pertencem à mesma reta. Vamos ver isso acontecendo no vídeo que eu separei para você sobre o GeoGebra. Novamente trago vocês aqui para a tela do GeoGebra com o objetivo de investigarmos mais situações e com isso conseguir aprofundar o seu conhecimento sobre gráficos de uma equação do primeiro grau. Nós tínhamos o ponto A e o ponto B com x igual a 8 e y igual a 37,2. Novamente, o ponto C ele vai percorrer somente o gráfico dessa equação do primeiro grau. Então, essa reta é o lugar geométrico do ponto C. Agora eu fiz um pontilhado aqui para você perceber um pouco mais que o par ordenado é formado pelas coordenadas x e y. E isso nos ajuda muito a enxergar o que está acontecendo na situação investigativa. Repara que então o ponto C ele percorre toda a reta. E se nós clicarmos aqui nesse botão que é de esconder e exibir objeto, nós teremos aqui o nosso desenvolvimento. Então, eu vou fazer aqui novamente uma simulação em que encontraremos um valor para o x. Esse valor para o x, nós calcularemos o valor para y. E é muito interessante que você perceba que cada valor de y ele depende então desse valor de x. Então aproximamos aqui o ponto C do ponto A, justamente para que você pudesse perceber o desenvolvimento aqui em questão. Aqui nós temos x igual a 5, vamos multiplicar aqui, né? Porque o 5 está entrando no lugar do x, então 4 vezes 5 vai dar 20 e temos que somar 20 com mais 5,2. 20 com mais 5,2 vai dar 25,2. Perfeito. Então, vou pegar o ponto C agora, vou levar para outro ponto. Repara aqui que esses pontilhados foram realizados, né, foram construídos utilizando paralelas com relação aos eixos X e ao eixo Y. Formamos esses pontilhados. Vou aproximar agora o ponto C lá do ponto B, justamente para verificar se ele está batendo com o desenvolvimento que nós tínhamos calculado lá no slide. Repara que se eu clicar aqui nessa caixa de exibir e esconder objeto, o desenvolvimento some. Olha, o ponto C já está coincidindo com o ponto B lá. Então, se eu clicar aqui no desenvolvimento, veremos aquele mesmo raciocínio que fizemos lá no slide. 4 vezes 8, porque agora x vale 8, e o y vale 5,2. Então, 4 vezes 8 dá 32, e 32 mais 5,2 vai dar 37,2. Muito bem, então o lugar geométrico do ponto C é justamente essa reta. Reparem também que a reta aqui está só no primeiro quadrante, porque se trata de uma equação, ela foi construída a partir de uma modelagem. Como não podemos ter o valor de x negativo, esse gráfico vai aparecer apenas no primeiro quadrante. Espero que você tenha gostado dessa animação aí do GeoGebra, né? Então, só quero te lembrar o seguinte, de um conceito básico de geometria. Dois pontos definem exatamente uma reta. Foi isso que nós fizemos no primeiro e no segundo exemplo. Para mais estratégias de como traçar um gráfico de uma equação do primeiro grau, converse com o teu professor em sala de aula e foi um prazer estar contigo aqui nesse momento. Eu sou o Leandro Nascimento, curta, comente e veja os vídeos aí do Reeduca. Um abraço!